Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7:02. Repita. 7:02. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Hoje é dia dos bancários, dia da avicultura, dia nacional do voluntário e dia de Nossa Senhora da Consolação. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 13 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Ministério da Saúde deve contribuir com 145 milhões de reais para a vacina candidata contra a Covid-19 Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Em reunião nesta semana, com representantes do governo paulista e também do Butantan, foi informado que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, já mandou identificar a fonte orçamentária para atender à demanda. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. STJ afasta governador Wilson Witzel. Brasil tem 211 milhões e 800 mil habitantes, diz IBGE. Região do Vale do Paraíba recebe mais de 7 milhões de reais em ISS do Programa de Concessão de Rodovias Paulistas. Polícia Militar realiza patrulhamento na área rural de 3 municípios no Vale do Paraíba. Câmara dos Deputados aprova projeto que altera regras para recuperação judicial e falência de empresas. A Alemanha multará quem não usar máscara e limitará grupos para frear a pandemia. Polícia faz em Mato Grosso do Sul a maior apreensão de droga da história do país, 33 toneladas. Brasileirão, os 4 maiores clubes paulistas jogam neste final de semana, até com direito a clássicos. Depois de 8 anos, Thiago Silva se despede do PSG. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, hoje eu vou falar de novo sobre gente que não lê a Constituição, ou que lê, conhece, mas não dá bola para ela. O pior é que são presidentes da Câmara, do Senado e ministros do Supremo. Vou falar também sobre o novo diretor-geral de Itaipu, que está fazendo 1 ano e meio de administração, mudando a Itaipu do dia para a noite, ou da noite para o dia. Uma mudança, assim, incrível que beneficia toda a região e o próprio Brasil. E, por fim, falar sobre a BR-163, o que é hoje, depois do atoleiro que era. Os portos de Itaituba, de Santarém, cheios de caminhões bitrem, 4.000 por dia. Riqueza do Brasil escoando. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. 7:05. Repita. 7:05. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou nesta sexta-feira o afastamento imediato do governador Wilson Witzel do PSC do cargo por irregularidades em contratos na saúde. Por lei, o vice Cláudio Castro assume o governo do Rio de Janeiro. O STJ também expediu mandados de prisão contra o pastor Everaldo, presidente do PSC, que, segundo informações, já está detido. Há ainda mandados de busca e apreensão contra a primeira-dama Helena Witzel, contra o presidente da Alerj, André Ceciliano, do PT, e no Palácio Guanabara, sede do governo. A ordem de afastamento e os mandados de prisão é decorrência das investigações da Operação Favorito e da Operação Placebo, ambas em maio, e da delação premiada de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde. A PGR sustenta que Witzel usou o escritório de advocacia da mulher Helena para receber dinheiro desviado por intermédio de 4 contratos simulados, no valor aproximado
de R$500 mil. A população brasileira foi estimada em 211.755.692 habitantes em 5.570 municípios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 1º de julho de 2020 e foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. O número representa um aumento de 0,77% na comparação com a população estimada do ano passado. Em 2019, o IBGE estimou um total de 210.100.000 pessoas. São Paulo permanece na frente como a unidade da federação com mais habitantes, 46.289.000 pessoas, concentrando 21,9% da população total do país. Na sequência, os estados mais populosos são Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na região do Vale do Paraíba, a cidade com o maior número de pessoas ainda é São José dos Campos, que chegou a quase 730.000 pessoas, um aumento de 7.793 habitantes desde 2019. Jacareí registrou 235.416 pessoas e Caçapava 95.018. No primeiro semestre deste ano, 8 prefeituras da região do Vale do Paraíba foram beneficiadas com mais de R$7 milhões em repasses provenientes do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, de acordo com o balanço da Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Os valores arrecadados incidem sobre as tarifas de pedágio das rodovias estaduais que integram o programa de concessões rodoviárias do governo do Estado de São Paulo. Desde 2000, quando o ISS foi incorporado, um montante de R$138 milhões já foi repassado às cidades da região. A alíquota do imposto é definida por legislação federal e regulamentada pelos municípios, portanto, varia para cada prefeitura. O repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam o município. A quantia arrecadada na região neste primeiro semestre apresenta uma queda de 17% em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre os municípios da região, Jacareí foi o que recebeu o maior volume de repasse de ISS, com mais de R$2 milhões nos 6 primeiros meses deste ano. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, segue com tempo bom, mas tem neblina em alguns trechos. Aí, é claro, prejudica a visibilidade. O motorista deve ter atenção redobrada, principalmente deve reduzir a velocidade. Motorista de Jacareí, ali na Getúlio Vargas, a saída de Jacareí pelo acesso à Dutra, no sentido Rio de Janeiro, claro, já tem problemas, tem lentidão nesse momento, por conta do excesso de veículos. A partir de Guarulhos e na chegada a São Paulo, até o momento o motorista não enfrenta problemas, trânsito sem muitas complicações em ambos os sentidos. Está bastante intenso, mas não há pontos de lentidão. A mesma coisa acontece com a rodovia Ayrton Senna. Trânsito é intenso, mas pelo menos nesse momento não há pontos de lentidão em ambos os sentidos aí da rodovia Ayrton Senna. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito tranquilo nesta manhã. A mesma coisa no Rodoanel Mário Covas, ali no trecho sul. Neste momento o trânsito flui bem. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, mas aí aquela situação que já é clássica nesse período do ano. A gente tem trechos onde o tempo está bem tranquilo, tempo bom, boa visibilidade, mas são vários pontos com neblina. Claro, nesse momento ela está bastante densa, então o motorista tem que tomar cuidado, principalmente com essa questão aí das variações. Agora, a partir do trecho de serra, a chegada ao litoral norte, ao Ubatuba, por exemplo, a gente já tem sol nesse momento. A mesma coisa acontece na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. O trecho de Planalto tem tempo encoberto, tem neblina em pontos isolados, essa neblina está bastante espessa, mas o trânsito é livre. Aí no trecho de serra, trânsito livre também, o tempo melhora, a gente já tem sol em alguns trechos aí do trecho de serra, mas no caso da Tamoios tem as obras de duplicação que acontecem a partir do quilômetro 64 e por conta disso tem pare e siga aí no trecho de serra. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem neblina em alguns pontos, em alguns lugares o sol já aparece e o trânsito flui bem nesse momento.
7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. O aniversário Leroy Merlin é sobre presente. Sobre estar presente quando você precisa de uma mãozinha. Estar ao seu lado quando quer achar o produto que precisa. Estar a um clique de distância com a solução completa para sua casa. O aniversário Leroy Merlin é sobre estar presente todos os dias com as melhores ofertas para você aproveitar. É estar presente onde você estiver. Aniversário 22 anos Leroy Merlin. Sempre presente com você. Jornal da Manhã. O Auá Gastronomia comunica com muita felicidade que está de volta, com a qualidade que você já conhece. Atendimento de segunda a sexta no almoço e delivery todos os dias, das 11 às 22h30. Saboreie as delícias do Auá. Pedidos 3942-1197 ou 991347708. E se preferir, peça pelo iFood ou 99 Food. Auá Gastronomia. Satisfação e qualidade garantida. Rua Madre Paula de São José, 318, Vila Ema. Jovem Pan. Já imaginou morar em São José dos Campos, ao lado do Center Valley Shopping? A Reflora apresenta o Atuale Residência. Apartamentos de 3 e 2 dormitórios, com 1 ou 2 vagas de garagem, plantas de 56 a 73 metros quadrados e varanda gourmet integrada com a cozinha. É modernidade para se conectar e lazer completo com 12 itens para desconectar da rotina. Para saber mais, acesse reflora.com.br. Atuale Residência. Atualize seu estilo de vida. Rádio Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h14. Repita. 7h14. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou ontem a suspensão de uma queixa-crime da ex-presidente Dilma Rousseff contra o presidente Jair Bolsonaro por injúria. A decisão vale até o fim do mandato do presidente. A ministra aplicou a chamada imunidade presidencial temporária, que está prevista na Constituição. Essa regra estabelece que o presidente da República não pode ser responsabilizado por fatos ocorridos antes de ele assumir a chefia do Executivo, ou seja, que não estejam relacionados ao exercício de suas funções. O caso tem como pano de fundo uma publicação feita por Bolsonaro em agosto do ano passado em sua rede social. O presidente reproduziu na postagem um discurso feito em novembro de 2014 sobre o relatório final da Comissão da Verdade, quando ainda exercia o cargo de deputado federal. A comissão apontou 377 pessoas como responsáveis diretas ou indiretas pela prática de tortura e assassinatos durante a ditadura militar entre 1964 e 1985. A Alemanha vai aumentar as restrições para conter a pandemia do coronavírus com a aplicação de multas a quem não usar máscara e a limitação do número de pessoas que podem se reunir. Além disso, as autoridades pretendem reforçar os controles para garantir que as quarentenas estão sendo cumpridas e também aplicarão multas caso isto não aconteça. Segundo o projeto, o governo limitará a 25 o número de pessoas autorizadas em reuniões privadas. A multa para quem não usar máscara nas regiões obrigatórias será de pelo menos €50, R$331. Embora a propagação do vírus seja atualmente inferior ao pico registrado em março e abril, as autoridades destacam que nas últimas semanas o número de infecções voltou a aumentar. O país registra quase 1.500 novos casos diários, o maior nível desde o fim de abril. O recorde foi registrado no início daquele mês, com 6.000 infecções em 24 horas.
Desde agosto, o Tribunal Superior Eleitoral tem realizado uma campanha em todo o país para falar da importância do trabalho dos mesários para o exercício da cidadania. Com isso, o tribunal busca incentivar a inscrição voluntária de mesários nas eleições 2020. São 1,5 milhão de mesários que atuarão nos 5.569 municípios. O chefe de cartório eleitoral em São José dos Campos, Hernande Ramos da Silva, afirmou que está difícil conseguir eleitores para trabalharem como mesários. Sim, a Justiça Eleitoral está enfrentando grandes dificuldades para recrutar os mesários para trabalharem nas próximas eleições municipais. Isso devido ao medo que a população está sentindo em relação ao novo coronavírus. Mas estaremos adotando protocolos rígidos de saúde para garantir aí toda a proteção que os mesários terão no dia das eleições. Assim, todos os eleitores que não estão no grupo de risco do novo coronavírus podem estar se voluntariando para estar aí prestando esse serviço tão importante para a nossa democracia. Hernande Ramos da Silva afirmou que o eleitor que se coloca à disposição da Justiça Eleitoral tem benefícios. Todos os mesários têm garantias resguardadas por lei. A primeira delas é que eles terão direito a um auxílio alimentação no dia das eleições, terão também acesso a um treinamento 100% online para poder se preparar para desenvolver as suas atividades no dia das eleições. Os dias de folga para cada dia trabalhado tem direito a 2 dias de folga. E também no dia das eleições eles terão ali todos os equipamentos de segurança, de proteção individual e produtos para esterilizarem os materiais que eles irão estar trabalhando, caneta, a urna eletrônica, o caderno de votação, enfim, terão ali condições de estarem se protegendo desta forma. Para ser um voluntário nas eleições 2020, basta acessar o site da Justiça Eleitoral do Estado, como explica o chefe de cartório. O eleitor que tiver interesse em ser um mesário voluntário, ele deve acessar o site da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, que é o www.tre-sp.jus.br. E na aba Mesários Voluntários, ele vai então estar acessando e preenchendo um formulário e encaminhando para nós. E nós iremos receber esse formulário, posteriormente iremos estar então convocando para que ele então possa estar aí à disposição da Justiça Eleitoral no dia da votação. O cadastro poderá ser feito até as vésperas das eleições, que neste ano terá o primeiro turno no dia 15 de novembro. 7h19. Repita. 7h19. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia será de sol e poucas nuvens e as temperaturas devem permanecer em elevação, principalmente as máximas. Amanhã e domingo não haverá mudanças significativas nas condições de tempo. O sol deve aparecer entre poucas nuvens e as temperaturas estarão em elevação, principalmente na parte da tarde. Hoje, em São José dos Campos e Jacareí, a máxima deve ficar em torno de 29 graus. Neste momento temos 13 graus. Agora 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem e chega com o sol, traz o abraço da manhã. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, Leite Cooper. Jornal da Manhã. O frio chegou? Não deixe a gripe atrapalhar. Fique bem com Benegripe. Nariz entupido. Benegripe. Indisposição. Benegripe. Dor de cabeça. Benegripe. Coriza. Benegripe. Dor no corpo. Mal-estar. Febre. Contra todos os sintomas da gripe,
Conte com o poder da linha completa Benegripe. É gripe? Linha Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Rádio Jovem Pan. A EDP tem uma novidade que vai facilitar a sua vida. Agora você pode usar o WhatsApp para pedir serviços como emissão de segunda via de conta, consulta a débitos, religação de energia e registro de falta de luz. Adicione o número 11 9 3465 2888 e chama a EDP no WhatsApp. O atendimento é 24 horas. E se preferir, acesse o portal EDP Online, www.edponline.com.br ou baixe o aplicativo EDP Online. EDP, conte com nossa energia. Jovem Pan. Ela está chegando! A Goldfinger vai dar um jeito para você aproveitar os descontos mais esperados do ano na loucura de aniversário Goldfinger. De 1 a 15 de setembro, você vai poder aproveitar os descontos de até 50% em joias, alianças, relógios, óculos de grau e solar. E tudo de um jeito fácil e seguro, no WhatsApp, no site ou nas lojas. De 1 a 15 de setembro, não perca! Loucura de aniversário Goldfinger. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h22. Repita. 7h22. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo Tribunal Federal, STF, rejeite o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, no caso das rachadinhas. A decisão de reconhecer o foro, questionada pelo Ministério Público, é da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado. Com isso, as investigações sobre o caso saíram da primeira instância. O parecer da Procuradoria é assinado pelo Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jaques de Medeiros. Agora, o ministro Gilmar Mendes, relator no STF, deve levar o tema a julgamento na segunda turma da Corte. A última palavra, no caso, caberá ao STF. As rondas ostensivas da Polícia Militar, com o apoio de motocicletas Rocan, realizaram patrulhamento por mais de 100 quilômetros de malha viária rural, passando pelos municípios de Lorena, Cachoeira Paulista e Silveiras. Na ocasião, segundo a polícia, foi realizado contato com alguns moradores e conversado sobre assuntos de segurança pública envolvendo propriedades rurais. Devido à vasta amplitude da zona rural, o percurso também contribuiu para o conhecimento das principais vias e acessos que interligam a região. Devido à peculiaridade do terreno, com locais de difícil acesso, os policiais militares também aproveitaram para aprimorar as técnicas de pilotagem. As ações têm o intuito de ampliar a sensação de segurança e inibir delitos na área rural. Os produtores rurais do estado de São Paulo podem solicitar até R$20 mil em crédito a juros zero por meio do programa de crédito Retomada, uma iniciativa do Sebrae. O produtor terá 6 meses para começar a pagar as parcelas e o valor total pode ser dividido em 42 vezes. A intenção do Retomada é ajudar o pequeno empreendedor na superação dos impactos causados pela crise da Covid-19. Um diferencial do programa é o crédito orientado. Ou seja, o produtor terá um mínimo de 6 meses de orientação dos especialistas do Sebrae para a gestão e bom uso do crédito. De acordo com a 6ª pesquisa do Sebrae sobre o tema, 45% das empresas do agronegócio já vendiam por meio das redes sociais, aplicativos e internet antes da pandemia. Outros 14% passaram a vender por causa da crise, 15% ainda não vendem, mas gostariam de começar em breve. E ainda 15% não sabem como isso se aplica ao seu negócio. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera a chamada Lei das Falências para definir novas regras de recuperação judicial, extrajudicial e falência de empresas. O texto segue agora para o Senado. Entre as mudanças previstas na proposta estão maior segurança para o financiamento durante a recuperação judicial, possibilidade de o próprio credor propor o plano de recuperação judicial, parcelamento de dívidas tributárias federais e facilitação do encerramento da recuperação judicial. A proposta também permite que o devedor em recuperação judicial faça contratos de financiamento utilizando bens pessoais como garantia, desde que seja autorizado pelo juiz. Caso a falência seja decretada antes da liberação integral dos valores do financiamento, o contrato será automaticamente rescindido.
O sindicalista Ivan Rodrigues, investigado por extorsão a empresas e ameaças a trabalhadores, foi preso ontem em frente à refinaria Henrique Laja Revap, em São José dos Campos. Um outro sindicalista também foi detido. Ele estava em frente à refinaria quando foi abordado por policiais militares. Na última quarta-feira já havia ocorrido uma confusão envolvendo sindicalistas na frente da refinaria. O sindicato afirma que o confronto ocorreu após uma tentativa de assembleia ser impedida. Segundo a PM, havia uma ordem judicial que impedia que o sindicalista se aproximasse da Revap. Também havia um mandado de prisão preventiva contra ele expedido pela Justiça Federal por causa de ameaças. Ivan é investigado pela Polícia Federal pela atuação no Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e Montagem Industrial. Ele nega as acusações. 7h27. Repita. 7h27. Mulheres têm mais imunidade contra o novo coronavírus do que homens. Estudo brasileiro publicado na revista científica Nature na quarta-feira demonstrou que mulheres têm uma resposta imune mais eficiente ao novo coronavírus do que homens. A pesquisa reúne profissionais de diversos países, inclusive brasileiros, na Universidade de Yale. Os cientistas analisaram 98 pacientes, 47 homens e 51 mulheres, e concluíram que elas desenvolveram uma resposta mais eficiente das células T às de defesa do corpo. Também tiveram menos respostas inflamatórias à doença do que os homens. A resposta inflamatória à Covid-19 é uma reação exagerada do sistema imune que causa a chamada tempestade de citocinas no corpo e pode levar à morte. Estudos anteriores demonstraram que essa reação exagerada no início do quadro pode indicar se a infecção causará complicações mais severas. As células T podem destruir qualquer tipo de vírus, inclusive o SARS-CoV-2. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. O ministro Og Fernandes participou ontem de sua última sessão plenária como membro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em razão do término do seu biênio como integrante efetivo da Casa. Ao longo desses 2 anos, o magistrado, que também exerce a função de corregedor-geral da Justiça Eleitoral, participou de importantes julgamentos e conduziu a relatoria das ações de investigação judicial eleitoral envolvendo a chapa presidencial eleita em 2018. Og Fernandes é ministro efetivo do TSE desde 30 de agosto de 2018. Ele foi empossado no TSE como ministro substituto em 30 de agosto de 2016 e em 24 de outubro de 2019 tomou posse como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. A Corregedoria Geral Eleitoral é a unidade do TSE responsável pela fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais em todo o país. A área responde ainda pela orientação de procedimentos e rotinas a serem observados pelas corregedorias e pelos cartórios eleitorais nos estados e no Distrito Federal. Com a saída de Og, o ministro Mauro Campbell assumirá a segunda vaga de membro efetivo da Corte Eleitoral, destinada aos ministros do STJ. O ministro Luiz Felipe Salomão, por sua vez, vai suceder Og Fernandes no comando da Corregedoria. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que determina o afastamento de grávidas do trabalho presencial enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus. O texto segue agora para o Senado e, pela proposta, a empregada gestante poderá cumprir as atividades à distância por meio de teletrabalho. Ao apresentar a proposta, a deputada Perpétua de Almeida, do PCdoB, citou um estudo publicado no periódico médico International Journal of Gynecology and Obstetrics, segundo o qual 124 mulheres gestantes ou no período pós-parto morreram de Covid no Brasil. Esse número representa 77% das mortes registradas no mundo, ou seja, morreram mais mulheres grávidas ou no pós-parto no Brasil do que em todos os outros países somados. Vamos agora aos indicadores econômicos. No Brasil, o dólar comercial teve baixa ontem de 0,6% e fechou o dia cotado a R$ 5,57 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou quase estável a 100.623 pontos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones avançou, mas o Nasdaq fechou em baixa ontem.
Os investidores analisam a nova estratégia do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, de adotar uma meta de inflação média e restaurar o pleno emprego no país. O mercado seguiu avaliando também desdobramentos promissores na luta contra a pandemia de coronavírus. Dow Jones subiu 0,57% para 28.492 pontos e o Nasdaq recuou 0,34%, fechou em 11.625 pontos. Euro cotado a R$ 6,58, com queda de 0,78%. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, 7h32. Repita. 7h32. E vamos à boa notícia do dia com Giovana Bubniak. A Legião da Boa Vontade, entidade de assistência social que atua no estado de São Paulo, realiza hoje um mutirão para montar kits com produtos de limpeza que serão entregues para famílias vulneráveis. A iniciativa ocorre na mesma data do Dia Nacional do Voluntariado. Segundo a instituição, serão seguidas todas as recomendações de órgãos da área de saúde em relação à pandemia. Haverá uso de máscara, luvas, avental, álcool em gel, revezamento, distância entre os voluntários e horários flexíveis. Todos os kits serão distribuídos em setembro para famílias que são amparadas pela Legião e outros parceiros, além dos integrantes dos projetos socioeducacionais do grupo. Cada kit terá sabão em barra, água sanitária, desinfetante e detergente. A polícia de Mato Grosso do Sul apreendeu 33 toneladas de maconha, na maior apreensão da droga na história do país, segundo o Departamento de Operações da Fronteira, ligado à Polícia Militar. 2 homens, um de 25 e outro de 45 anos, foram presos. O departamento fazia patrulhamento em Maracaju quando deu ordem de parada a uma carreta que seguia no sentido contrário ao da viatura. O motorista desobedeceu os policiais e tentou manobrar para entrar com o veículo em uma estrada vicinal. No entanto, o condutor não conseguiu fazer a manobra, abandonou a carreta às margens da rodovia e fugiu a pé, levando a chave do veículo, não sendo localizado. Os policiais revistaram as carrocerias e encontraram os tabletes de maconha. Não havia nenhuma carga lícita. Foram 4 horas para concluir a pesagem do entorpecente. A última apreensão recorde de maconha havia sido feita em maio deste ano, em uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, em Iguatemi. Na ocasião, foram retiradas de circulação 28 toneladas da droga. De janeiro a agosto de 2019 foram apreendidas 74 toneladas de maconha. No mesmo período de 2020, a quantidade chegou a 180 toneladas. Agora são 7h34, 7h34. Homicídios caem, mas mortes violentas sem esclarecimento crescem no Brasil. O IPEA, Instituto de Economia Aplicada, divulgou dados do Atlas da Violência 2020. O estudo anual, feito em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, traz números sobre criminalidade e violência no nosso país. Um dos tristes destaques da publicação mais recente é o aumento do número de assassinatos de pessoas negras nos últimos anos. De acordo com dados referentes ao período entre 2008 e 2018, houve crescimento de 11,5% no número de casos. No mesmo período, a taxa de assassinatos de pessoas não negras recuou praticamente 13%. O Atlas também registrou uma queda no número total de homicídios em 2018. Naquele ano, foram registrados 57.956 casos, queda de 12% na comparação com 2017. No entanto, para os pesquisadores, é o alto índice de mortes sem esclarecimento a principal explicação para a redução acentuada dos homicídios. Em 2018, 12.310 mortes violentas ficaram sem explicação, uma quantidade que é 25,6% maior do que o total de mortes com causa indeterminada registrado um ano antes. Da Rádio 2, Milena Abreu.
O time de futebol do São José Feminino recebeu uma visita especial no treino nesta semana. A técnica da Seleção Brasileira Feminina, Pia Sandhag, que acompanhou a atividade no estádio Martins Pereira. A treinadora estava acompanhada da auxiliar técnica Beatriz Vaz. As meninas da Águia se preparam para a retomada do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, São José encara o Audax às 3h no estádio José Liberati pela 6ª rodada da competição. A largada para o Grande Prêmio da Bélgica no circuito de Spa-Francorchamps está marcada para 10h10 da manhã de domingo, no horário de Brasília. A corrida marca a flexibilização das medidas de higiene e saúde adotadas por conta da pandemia. Ao invés de estruturas provisórias usadas nas provas anteriores, a partir de agora as equipes poderão montar espaços normais, com área inclusive para acomodação e alimentação dos funcionários. Com isso, cada uma poderá levar 90 trabalhadores, não mais 80, que era o limite definido antes para evitar aglomerações. Destaque ainda para as homenagens que devem ser feitas a Antoine Hubert, piloto francês que morreu no circuito há um ano num acidente em corrida. Dentro da pista, vale lembrar que o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que venceu 4 provas neste ano, lidera o Mundial com folga, 132 pontos contra 95 de Max Verstappen, da RB. Também tem Brasileirão neste final de semana. Os 4 maiores times paulistas jogam em busca de uma melhor classificação no campeonato. Amanhã tem Bahia e Palmeiras às 7h em Salvador. Domingo, no Morumbi, tem um clássico. São Paulo recebe o Corinthians às 11h. O outro clássico fica por conta de Santos e Flamengo às 4h na Vila Famosa da Baixada. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teófilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Jovem Pan. Você sabia que Prato Food Hall está prontinho para te receber, cumprindo todas as normas de segurança para você curtir nosso almoço. Agora servindo em pratos individuais para você relaxar no nosso happy hour. Agora, uma carta de drinks novinha e bem mais. Estamos com chopp e drinks em dobro. Mas se tudo isso ainda é pouco, venha aproveitar nossa maravilhosa pizza rústica e nossos lanches de tirar realmente a fome. Estamos te esperando. Venha para o Prato Food Hall ou peça pelo WhatsApp 12 99997 17 4024. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Jornal da Manhã. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Grow. Se você quer economizar com energia, chame a PS Grow. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Grow? Seja noite, seja dia, chame a PS Grow. E não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
7h41. Repita. 7h41. A Associação de Coletores de Recicláveis de Araçatuba encontrou mais de R$35 mil em dinheiro em um cofre descartado pela Polícia Civil. O caso aconteceu ontem. De acordo com a associação, catadores desmontaram o cofre para ser vendido como sucata, após o objeto ter sido deixado pela polícia no local, quando encontraram a quantia em um fundo falso. A associação chamou a polícia para devolver o montante. A Polícia Civil não soube informar de qual ocorrência esse cofre pertence. O objeto e o dinheiro foram levados para a delegacia, que vai investigar o caso. O cofre vai passar por perícia para analisar também se esse fundo falso era fácil de ser identificado ou não. O intuito é saber se houve negligência da polícia ao entregar o objeto para a associação. O dinheiro ficará em juízo. Em junho deste ano, a sede da associação pegou fogo e ficou completamente destruída. Um laudo apontado pela Polícia Civil diz que o incêndio foi criminoso. Este caso continua sendo investigado. Funcionários do Porto de São Sebastião, portuários da Companhia Docas, entraram em greve ontem por tempo indeterminado. Eles reivindicam reajustes salariais que, segundo a categoria, deveriam ter sido feitos em 2018 e 2019. O Sindicato dos Empregados na Administração Portuária explicou que uma das principais motivações é o não cumprimento dos dissídios dos anos anteriores. Segundo o advogado do sindicato, Heraldo Aurélio Rodrigues Francese, o Tribunal Regional do Trabalho determinou reajuste salarial de 1,69% a partir de maio de 2018 e 4,97% a partir de maio de 2019. Porém, a Companhia Docas não teria atendido as sentenças até agora. O sindicato afirmou ainda que durante o movimento grevista não haverá suspensão na prestação de serviços essenciais. Por nota, a Secretaria Estadual de Logística e Transportes, responsável pela administração do Porto de São Sebastião, disse que mantém-se permanente diálogo com a categoria para que as atividades do Porto de São Sebastião não sejam prejudicadas. O Codivap, Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, se reuniu nesta semana para discutir a situação das cidades da região frente ao impacto da pandemia do coronavírus. Durante o encontro virtual, gestores e representantes conversaram sobre a organização da retomada das atividades da fase amarela do Plano São Paulo, principalmente sobre a volta das atividades escolares. A Codivap informou que aguarda novas orientações do governo do estado para emitir novas recomendações. Outro assunto discutido durante a reunião foi a plataforma de monitoramento do coronavírus na região. A tendência é que toda a região se mantenha estável e com uma leve queda dos números no próximo mês. Entretanto, não é possível atribuir a boa nova de estabilidade para um relaxamento das cidades, informou Codivap. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está testando a segurança das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. O processo começou na quarta-feira e acontece até hoje. Técnicos da Polícia Federal verificam se as fragilidades encontradas no ano passado foram corrigidas. Muitas pessoas públicas, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, já manifestaram dúvidas acerca da segurança das urnas. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, lembrou que os aparelhos até agora não tiveram nenhuma brecha de segurança comprovada. Barroso lembra ainda que Bolsonaro, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso já foram eleitos pelo voto eletrônico. E tem zagueiro de seleção brasileira livre no mercado. Após 8 anos defendendo o Paris Saint-Germain, o PSG, Thiago Silva anunciou oficialmente a sua saída do clube francês. Ele publicou fotos e uma mensagem de despedida em sua conta oficial do Instagram. Hoje se fecha um ciclo. Depois de 8 anos no PSG, eu gostaria de agradecer aos meus colegas de equipe, a toda a equipe técnica e direção, a torcida, a minha família, a Deus e aos meus amigos por todos esses felizes anos que vivemos na Cidade de Luz. O PSG homenageou o zagueiro brasileiro com um vídeo publicado nas contas do Instagram e no Twitter. O clube desejou sorte ao jogador e afirmou que o zagueiro ficará marcado na história do clube. Jornal da Manhã. Radares.
Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Princesa Isabel em Santana e também na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite. Essas duas avenidas, velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E ainda na Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, e Avenida Anchieta, na Vila Adiana. Estas outras duas avenidas, a velocidade máxima é de 50 km por hora. Estradas. Nesse momento, a rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ayrton Senna seguem sem grandes problemas para o motorista. A gente sempre tem trânsito um pouco mais intenso ali a partir de Guarulhos, nas duas rodovias, né, na chegada a São Paulo, mas neste momento, segundo informações aí das concessionárias que administram as rodovias, tanto a Dutra quanto a Ayrton Senna, não apresentam pontos de lentidão. O motorista até consegue desenvolver uma certa velocidade aí pelas rodovias, mesmo nos trechos onde o trânsito está mais intenso. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto segue também com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem neste momento com situação muito semelhante. O trânsito é tranquilo, nesse sentido o motorista não enfrenta problemas, mas existe aquela situação onde temos trechos com sol, trechos com neblina, trechos com tempo encoberto. Essa variação aí o motorista tem que tomar cuidado, viu? De forma geral, a partir do trecho de serra e chegada ao litoral norte, a gente tem sol neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue com trânsito tranquilo e ótima visibilidade. Já tem sol em praticamente toda a extensão aí da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. O distanciamento social não irá impedir a nossa conexão com o aprendizado. Vem aí, dia 21 de setembro, um evento 100% online. Ideias e debates. Educação transformadora. Uma série de palestras em foco na educação e abordando 3 importantes pilares: família, trabalho e sociedade. A aplicação e seus impactos debatidos e analisados por um grande time de educadores e profissionais. Palestra de abertura com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Mais Anderson Ribeiro Correia, reitor do ITA. Thaís e Roberta Bento, do SOS Educação. Almério Araújo, coordenador do Centro Paula Souza. Paulo Guimarães, secretário municipal de São José dos Campos. Jones Rodrigues, diretor da Fundas. E ainda, cases de sucesso com professores e pedagogos. Ideias e debates. Educação transformadora. Evento 100% gratuito e transmitido online ao vivo, dia 21 de setembro. Informações, programação completa e inscrições, acesse ideiasedebates.com.br. Patrocínio Anglo São José dos Campos, Objetivo Aquários e Quero Educação. Apoio Fiesp, Mestra Comunicação, JAA Soluções e NIP-BR. Realização Jovem Pan e Invoz. Jornal da Manhã. Até onde o conhecimento pode te levar? O Colégio Planck oferece ferramentas para que cada estudante seja protagonista da sua própria história. Com uma metodologia focada em áreas do conhecimento, projetos e habilidades socioemocionais, oferecemos um ensino que promove o alto desempenho. Protagonistas, construindo hoje uma história de sucesso. Mentes e matrículas abertas 2021. Venha conhecer um colégio diferente de tudo que você já viu. Acesse colegioplanck.com.br e agende uma visita. Rádio Jovem Pan. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Jovem Pan. Ainda com o pé atrás de frequentar salões de beleza? Venha conhecer a Luali Studio Hair, salão unissex com especialistas em estética para todos os gêneros. Exalte sua beleza na mão de Alex Santos. Luciano faz equipe. Atendimento individualizado, com hora marcada, seguindo normas de orientação e esterilização. E atenção, falou que é ouvinte da Jovem Pan, ganha hidratação capilar grátis. Luali Studio Hair, Rua Santa Clara, 674, Vila Diana. WhatsApp 12 99141 3235. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
7h50. Repita. 7h50. Eu lá vamos com reclamação do ouvinte pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Clemente, vamos lá. Vamos começar aqui pelo Gustavo. É o Gustavo Soares Coutinho, ele de Jacareí. Ele tinha feito uma reclamação com a gente aqui no Jornal da Manhã a respeito de uma solicitação que ele fez no começo de julho desse ano de manutenção na estrada do Varadouro. Segundo palavras do Gustavo, não foi tomada nenhuma providência. A situação estava bastante complicada por lá. A gente recebeu uma resposta oficial a esse questionamento do Gustavo, né, Giovana? Recebemos sim. A Secretaria de Infraestrutura informou que segue um cronograma de trabalho em bairros rurais, com estradas que necessitam de manutenção constante. A manutenção da estrada, né, que o Gustavo falou, foi realizada entre fevereiro e março deste ano e, de acordo com a programação, a equipe de trabalho retornaria à região do Varadouro em aproximadamente 50 dias. Porém, em casos de emergência, em algum ponto da estrada, que tem um percurso de 14 quilômetros, os moradores podem solicitar o auxílio diretamente no Departamento de Manutenção e Conservação de Vias. O telefone, tem que anotar aí, é 3954-0471. Vou repetir, 3954-0471. Pode ser feito aí de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde. Isso aí, você manda pra lá. E se não resolver, manda pra cá, sem nenhum problema, tá? Agora, vamos analisar uma coisa também, né? Eles fazem aqui manutenção constante. Agora, é evidente que onde passa mais veículos, a coisa é mais complicada. E aqui na estrada do Varadouro ali, o trânsito de veículos é muito grande. Portanto, logicamente, a estrada se deteriora mais rapidamente e precisa de mais atenção. E um outro ponto, né, Clemente? Vamos fazer as contas aqui. Eu não sou muito bom de matemática, mas se eles Eu sou ótimo. Então, beleza. Aí Fui você até me ajuda. Foi até reprovado no ginásio. Me ajuda aqui, então. Se a manutenção foi feita em fevereiro e março, vamos desconsiderar março, então. Abril, maio, junho. Quando que ele fez a reclamação aqui? Foi julho. Em julho. Estão 3 meses. Julho. 3 meses. São 90 dias. Eles falaram que voltavam em 50. Eu acho que tem 40 dias aí que não estão batendo nessa conta, não é por nada não, viu? Então fica aí a dica então, né? Então, Gustavo, qualquer coisa, estamos às ordens também. Exatamente. Liga lá no Departamento de Manutenção e Conservação de Vias, telefone aqui é 3954-0471, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde. E se não resolver, manda pra cá. Exatamente. A gente tem também aqui, Clemente, a reclamação do Léo Pereira. Ele fala de um radar que foi colocado na entrada do Interlagos, na rua Ubirajara, e a velocidade é de 30 km por hora. Ele até mandou as fotos pra gente, aliás, mandou várias fotos de vários ângulos, né, pra gente ver a situação. E o Léo tava dizendo aqui que não dá pra passar a 30 km por hora. Você quase para o carro, né? Concordo com ele, viu? Eu acho que 40 aqui por hora. Na Ponte Estaiada 50, quando nós subimos o carro, imagina aqui, né? 30 por hora. Na descida aqui da Guadalupe, 40 por hora ainda vai, né? Tudo bem, tem uma ponte fechada ali e tal, beleza. Agora 30 por hora, eu acho que o Léo tem razão. Realmente aí forçaram a barra, né? Agora tem também a lei, tem que ver o que manda a lei, né? Que tem o CONTRAN que regulamenta isso. Então a gente imagina que não seja legal. Sim, a gente avalia mas deve ter uma explicação legal para isso. Sim, né? a gente avalia do ponto de vista de nós motoristas, né? Sim. Motoristas a 30 km por hora, digamos assim, que a margem de risco para tomar uma multa é muito grande, viu? Sim. Tá aí a reclamação do Léo. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui pro nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. Brasília chamando. Bom dia, Alexandre Garcia. Bom dia, Clemente. O Serviço Jurídico do Senado já foi ao Supremo com a seguinte tese: se a Constituição permite a reeleição do presidente, do governador, do prefeito, não, por analogia, não deveria permitir também a reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado? Por analogia, sim, na lógica. Só que a Constituição proíbe expressamente, veda, a palavra é veda, vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente do presidente da Câmara e do presidente do Senado, ou da mesa da Câmara, da mesa do Senado, parágrafo 4º do artigo 57. Está escrito na Constituição. Só mudando a Constituição. Meu Deus do céu,
por melhor que sejam Rodrigo Maia e Alcolumbre. A Constituição não permite, mas pelo jeito vão procurar um jeitinho com ministros do Supremo, que já desrespeitaram a Constituição. O ministro Lewandowski, quando era presidente do Supremo, presidiu o julgamento de Dilma no Senado, né, tirou aquela parte em que o presidente condenado fica inelegível por 8 anos. Tirou. Mas está escrito na Constituição. Ao mesmo tempo, o ministro Alexandre de Moraes, que prende jornalista, né, passa por cima do artigo 220 da Constituição sobre liberdade de imprensa, sobre ausência de censura prévia, passa por cima de livre expressão do pensamento, liberdade de opinião, passa por cima. Esse é um perigo danado. É um perigo danado. O Supremo é o guardião da Constituição e não é o dono da Constituição. O dono da Constituição é o povo brasileiro, né, que deveria ser o guardião da Constituição mais ainda. Né? A gente ficar atento a esse desrespeito, porque de repente há um desrespeito geral e o país fica com uma Constituição desmoralizada. Isso é um perigo, esse é um grande perigo para a democracia, esse sim. Né? E não esses que ministros do Supremo, como Barroso e Fachin, inventam, né? Ou faz parte da narrativa no mundo em que eles vivem, naquela redoma. Né? Bom, o presidente Bolsonaro esteve em Itaipu ontem para inaugurar, Itaipu, Foz do Iguaçu, para inaugurar uma BR, né? E aí eu gostaria de lembrar que o general que foi ministro da Defesa de Temer, que está lá como diretor-geral do lado brasileiro da Itaipu Binacional, em 1 ano e meio fez uma transformação do dia para a noite lá em Itaipu. Primeira coisa, ele passou a morar... ele e toda a diretoria deixaram de morar em Curitiba, em São Paulo. Todo mundo mora em Foz do Iguaçu. Né? E os grandes benefícios que a região está recebendo de uma nova Itaipu, né? Uma Itaipu que está dentro dos preceitos constitucionais do serviço público, lá no artigo 37, de impessoalidade, de moralidade, né? Enfim, uma administração diferente, né? Enxuta, funcionando e beneficiando a região, e beneficiando o país, né? E com grandes rendimentos para o país, em tudo. Né? Bom, só para registrar. A outra notícia recente é que está aumentando, por decisão do presidente da República, esse plano aí de pró-Brasil. Né? O ministro Paulo Guedes, buscando equilíbrio fiscal, sugeriu 4 bilhões, o presidente está falando em 6 bilhões e meio, principalmente em obras de infraestrutura que gerem estímulo à economia. Né? Ferrovia, por exemplo. Só de lançar um plano de ferrovia, as terras em torno da ferrovia já triplicaram de preço. Né? E os ministros que são assim umas locomotivas, ministro Tarcísio da Infraestrutura, o ministro o Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, né? Na hora do portos, construção de habitação para gente de baixa renda. Né? Vejam só, aquela BR-163, que era um atoleiro por décadas, agora está todinha asfaltada e de repente, né? Vejam, lá para o porto de Itaituba, a riqueza que vai, provoca agora filas de 50 quilômetros. 4 mil carretas bitrem por dia, portos de Itaituba, Santarém, né, para levar pelo rio Tapajós com balsas lá para os portos exportadores de Belém e de Macapá. Né. É o progresso dentro da Amazônia. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
Termina aqui o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, desta sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.